Santo com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, pela infinita misericórdia do Senhor, né? Graças a Deus, conseguimos atravessar mais um dia e chegarmos até aqui. Então, palmei as vossas mãos e vamos agradecer a Deus através da oração. Santo Deus de Israel, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa neste momento, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Te peço, Senhor, que receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor, que tudo chegue diante de Ti como um cheiro suave, que o Senhor venha abençoar o nosso grupo de louvor, que através desses louvores conseguimos trazer a Sua presença até este lugar. Abençoa o Teu servo que está transmitindo a Tua palavra e que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações. Nos abençoa, Deus, no momento que te der, Senhor, orando pelo Teu povo, pela Tua igreja, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de misericórdia e abençoar a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Grupo de louvor.
no livro de Lucas, seu capítulo 15. A adoração a Deus, uma adoração perfeita, o céu recebe como cheiro suave. É assim que Deus quer receber a nossa adoração nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 15. Podemos ler? Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Todos vão encontrar, amém? As parábolas da ovelha e das dracmas perdidas. Verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa o deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual não é direito de 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca sua diligência até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos em nome de oração da igreja? Vamos orar na voz do presbítero Jesus. Glórias a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Soberano Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, te louvamos, meu Senhor, por esta noite, na qual a tua presença, Senhor, é notória no nosso meio. Te louvamos, meu Senhor, pelas orações que já foram feitas a Ti, pelos louvores que já foram doados a Ti, Senhor, pois conforme já foi dito, o Senhor já tem, ó Pai, recebido a adoração deste lugar. Temos a certeza que coisas maravilhosas o Senhor tem para realizar no nosso meio na noite deste dia. Por isso, meu Senhor, faça conforme a Tua vontade. Toma a direção desse trabalho, meu Senhor, e abençoe o nosso povo nesta noite. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Nos conceda aquilo que nós precisamos, meu Senhor, e receba, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai, como um sacrifício perfeito diante da Tua presença. Assim eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Nos visitam nesta noite Pablo e Graziele. Não sei se estão? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos nos confraternizar e cumprimentar o nosso visitante.
Jason oferece culto em ações de graça a Deus pela passagem do aniversário do seu filho Moisés, que foi ontem. 2 anos de vitória na presença do Senhor, né? Vamos continuar adorando o Senhor com mais um introduto de louvor.
que o Senhor possa continuar abençoando o nosso grupo de louvor, né, que tanto tem se esforçado para apresentar o melhor para Deus. E a gente vê assim que um carinho nesses irmãos se envolve nessa adoração. E eu observei que nesta noite, os louvores, eles que estão nos mostrando toda a proteção que Deus tem para nós. E a importância de adorar na beleza da santidade, de adorar através do louvor. E é muito bom, muitas das vezes, a gente está na casa da gente meio angustiado, a gente começa a louvar a Deus, a angústia vai passando e a gente vai entendendo que aquilo que está passando naquele momento vamos vencer, porque Deus é poderoso para nos dar essa vitória. E hoje, assim, esse cantar esse louvor mostrando todo o poder que Deus tem para proteger e guardar a sua igreja de todo mal. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Temos uma oportunidade para um testemunho. Alguém veio com essa intenção de contar um testemunho nessa noite? E atrás, tá vendo? Então vamos ouvir um louvor pela cooperadora Jéssica Bremercampo. Primeira igreja do Pai do Senhor. É uma questão de fé.
Agora vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, né, Pastor Eduardo? Glórias a Deus. Só tudo com o Senhor. Louvado seja o nome santo desse Deus. Como de costume, eu também não posso fugir a essa regra. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade na minha vida para exercer o ministério, ensinando a palavra do Senhor, com a essência e direção do nosso pastor, né, que todos nós temos essa oportunidade, se cumprindo na vida dele, quando a palavra do Senhor diz ali de fazer discípulos. Né? Nós temos um professor, nós temos um mestre, nós temos um pastor que tem nos ensinado, por isso ele tem nos proporcionado, confiando essas oportunidades de ministrarmos a escola bíblica dominical e também pregarmos nos cultos de quinta-feira e também as diaconisas, né, nos cultos de terça-feira, fazendo jus o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele e também na nossa. No livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15, apenas o verso de número 8, eu quero ler juntamente com a igreja, para depois nós fazermos algumas considerações, termos aquilo que o Senhor tem para falar conosco na noite desse dia. Que diz assim: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até a achar. Repetindo: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até a achar. Oremos a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós glorificamos a Ti, ó Deus, por ter cuidado de nós e nos concedido mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, para expor, para colocar, ó Deus, toda a nossa alegria e que nós temos no Senhor, pela salvação que o Senhor tem nos concedido. Mas nós precisamos nessa noite também, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa continuar nos instruindo, nos ensinando acerca de como nós devemos nos proceder na Tua presença. Continue falando para nós, ó Deus. Isso é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Culto de terça-feira, nós estamos vendo as diaconisas pregando, ensinando a palavra do Senhor, e o pastor fez até um comentário na terça-feira, que as diaconisas, as irmãs estão decorando. Glórias ao nome do Senhor, Isso quer dizer que é a aprovação, que as irmãs estão estudando, estão lendo a Bíblia, estão sendo iluminadas pelo Senhor acerca daquilo que estão trazendo como palavra, como instrução para a igreja no dia de terça-feira. Para aqueles que não gostam de vir na terça, porque é culto de oração, eu digo para você: você está perdendo. Você não está recebendo de Deus o que deveria receber da parte do Senhor. Amém? E hoje, culto de quinta-feira, culto da unção, e que logo após nós estaremos orando por imposição de mãos, para que os irmãos possam receber do Senhor aquilo que vieram buscar. No livro em que escreveu o Evangelho, segundo o Evangelho escrito segundo Lucas, no seu capítulo número 15, do verso 1 ao verso de número 10, nós vemos que Lucas escreveu essa parábola da dracma perdida, no capítulo onde 2 outras parábolas foram registradas. E qual foram essas outras 2 parábolas registradas? Nós vemos aqui, junto a essa, a ovelha perdida, e a outra, uma bem conhecida também nossa, a do filho pródigo. E, obviamente, existe uma profunda ligação entre essas 3 parábolas que Lucas escreveu, nas quais o Senhor Jesus transmite uma mensagem central. Ou seja, qual é essa mensagem que o Senhor transmite? É que é o extraordinário amor de Deus pelos pecadores. Porque esse foi o ponto, a tarefa principal do Senhor, de religar o homem com Deus. Porque outrora nós andávamos por caminhos tortuosos, vivendo todo
todo tipo e sorte de pecado, andando na contramão do Senhor, fazendo jus à palavra que dizia que nós éramos desligados do Senhor. Mas o ministério terreno de Jesus, com esse cômputo de vir religar o homem de Deus com Deus. Isso se deu lá na cruz do Calvário. Jesus cumpriu a sua tarefa. E por isso hoje nós estamos aqui, porque um dia alguém também pregou a palavra do Senhor, né, para nós. Agora, toda vez que nós vemos o Senhor Jesus andando e parando para ensinar a palavra, nós vamos ver que em todo tempo ele vai estar cercado por uma grande multidão. E por estar por uma grande multidão, nós vamos encontrar ali pelo menos uns 3, 4 tipos de pessoas, né? Que estão ali junto, não de pessoas, no meio da multidão tem quatro classes de pessoas. 4 tipos de pessoas, né, seria uma coisa no meio de uma multidão, né? Não seria uma multidão, mas 4 classes de pessoas no meio da multidão que circundavam o Senhor Jesus quando passava e parava para ensinar. Ali nós vamos ver que ele estava cercado, primeiramente, diz a Bíblia, pelos publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Pecadores e publicanos se juntaram para ouvir Jesus. Vamos lá, quem eram os pecadores? Eram aquelas pessoas que normalmente marginalizadas e de má reputação da sociedade. Nós falamos dele agora que nós andávamos no caminho tortuoso, que não agradava a Deus, e nós andávamos desgarrados, desligados, né, do Senhor. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida provado pelos religiosos da época, e também pela nossa época precisa continuar sendo da mesma forma, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então sim, nós temos que continuar pregando e ensinando a palavra de Deus. E quem era agora a segunda classe? Os publicanos. Esses eram aqueles temidos, aqueles odiados pelos judeus, porque eles eram cobradores de impostos e eram vistos como traidores, porque extorquiam os seus próprios irmãos. Mas eles tinham que trabalhar, irmãos. Eles eram concursados, eles eram estudados, eles tinham lá curso superior, então eles precisavam trabalhar. E apareceu justamente isso aí, cobrar impostos. Só que o cobrador de impostos, ele era odiado, né, pelos demais judeus, porque e ali, vou chegar ali, eu sou judeu, vou chegar na vida do meu pastor, não, pastor, eu tenho que cobrar um imposto. Ele vai ter que dar o seguro dele para pagar, vai só olhar para receber. Então eles eram odiados por causa das suas atitudes, por causa do seu trabalho. Mas também ali nós falamos que tinha mais ou menos 4 tipos, falamos 2, e a Bíblia nos mostra mais 2 no segundo verso. Botou ali os escribas e os fariseus. E o que esses escribas e fariseus estavam fazendo quando Jesus estava ensinando? Eles estavam murmurando. A Bíblia diz que eles estavam murmurando. Isso não muito diferente nos nossos dias. Enquanto a palavra do Senhor é pregada, é ensinada, muitos que conosco estão infiltrados também no nosso meio, que existem esses 4 tipos também de pessoas, 4 classes de pessoas, também assim se procedem. Murmuram acerca daquilo que está sendo ensinado na casa do Senhor. Mas vamos lá. Mas nós falamos no título, fala sobre dracma. Já foi ensinado, falado aqui por algumas vezes, o que significa dracma, né? Dracma em algumas traduções é moeda de prata, uma moeda grega, né? Que é igual ao denário romano, ou seja, ela significa o quê? Ela corresponde à quantia paga a um trabalhador comum por um dia de trabalho. Aquela moeda de prata valia ao trabalhador comum, tipo eu e alguns mais, né, dos irmãos que aqui estão, que recebe ali por dia, como diarista. Né? Quando a outra recebe 6, 20, 70, varia de acordo com a diária hoje nos nossos dias. Então ali era pagado, né, com a dracma, que correspondia à diária de um trabalhador braçal naquela presente época. Mas como nós lemos no texto, no verso 8, em todo esse texto de 1 a 10, vai dizer que essa mulher perdeu uma dracma, perdeu uma moeda. Estava vendo alguns
estudiosos, alguns comentaristas, eles dizem que as dracmas, elas eram toda a economia dessa mulher. Ela trabalhou, fez as suas economias e guardou tudo, e ela tinha aquelas 10 dracmas como a sua economia. Mas também tem outros que dizem que ela foi dada como um dote, né? Esse dote, ela usava esse dote, né, como um tipo de enfeite. Mostra que seria como um cordão, ela botou as moedas num cordão e o seu vai e vem, com suas idas e vindas, ela acabou perdendo a moeda e a dado momento ela deu falta de uma dracma, de uma moeda. E outros também dizem que, por uso costume, né, de usar aqueles lenços, ela botou as moedas presas nos lenços e também os seus afazeres cotidianos, suas idas e vindas, do tira e põe, tira, ela perdeu a dracma. Essas são suposições de como essa mulher perdeu a sua dracma. Aqui nos diz que ela é as suas economias, o que ela tinha de valor. Aí continuando, mostra que o verso 8, Jesus está dizendo que mostra que a ovelha perdida, o pastor foi atrás daquela ovelha perdida. Às 99, na hora do final da tarde, na hora da prestação de contas, está voltando uma ovelha, algo que eu perdi, preciso ir atrás buscar. A mulher também foi da mesma forma, perdi a minha dracma, preciso buscar. A Bíblia diz que ela buscou diligentemente, ela buscou com cuidado dentro de casa a sua dracma perdida, pois poderia ser realmente parte de sua economia, né? Então ela precisava que se tivesse completo o dinheiro que ela tinha guardado. Mas ela disse que ela procurou com ansiedade, né? Ela procurou com afinco, ela procurou com muita vontade, porque ela precisava encontrar a sua dracma perdida. Hoje nós vemos que nos nossos dias, no presente século em que nós estamos vivendo, dentro da casa de Deus, o Senhor tem dotado a cada um de nós de dons, né, dons espirituais. O Senhor tem nos dado talentos para serem usados na casa do Senhor. Ainda há pouco foi feito um agradecimento ao grupo de louvor, aos irmãos que compõem o grupo de louvor, que não medem esforços para poder servir ao Senhor na adoração, na louvando ao Senhor, em todos os dias de culto, terça, quinta, domingo, nos cultos que vem para cumprir o calendário, né? Em dia de chuva, não vou dizer que neva, que Brasil não neva, mas no tempo quente, como hoje, os irmãos aqui estão para louvar e engrandecer ao nome santo do Senhor, usando os talentos que foram dados pelo Senhor, né? Os dons que foram dados pelo Senhor. Mas nós vemos também, nós podemos parar para ver e analisar que muitos dos irmãos assim têm perdido no meio da caminhada, no meio, né, dessa jornada que o Senhor tem preparado para nós, tem perdido da sua dracma, tem perdido o seu talento. Isso é um grande prejuízo. Deveria ser, assim como a primeira situação em que nós dizemos a respeito daquela mulher. Isso deveria ser um dom, um talento que Deus te deu, algo de muito importante na sua vida. Você deveria fazer alguma coisa para poder buscar aquilo que você perdeu. E tem uma coisa, se nós formos ver, não era uma coisa dela, foi algo dado a ela para que ela guardasse, para que ela cuidasse. Pois nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vemos alguns versos, nós vemos algumas situações em que nos mostram que pessoas que foram abençoadas, pessoas que receberam algo de Deus para cuidar, e quando dado momento na sua vida, perdeu, sofreu o dano da perda, né, o prejuízo, e agora vamos lá fazer para poder encontrar. No livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao 37, nós vemos ali a passagem da Sunamita, né? Antes de conhecer o profeta Elias, ela não tinha nada, mas depois que ela fez uma obra de caridade, depois que ela ajudou o servo de Deus, né, fazendo um cômodozinho, botando uma cama, uma botija de água para que ele pudesse se descansar, né, repousar um pouco. Então ele viu, por intermédio do seu moço, ele viu que ela não tinha filho. E agora Eliseu vai, olha para ela e diz que ela precisava de
um filho, disse que o Senhor ia dar um filho a ela. Cumpriu-se na vida dela, ela ganhou um filho. E mostra a Sagrada Escritura que com 12 anos agora essa criança morre, vem a óbito, vem a falecer. O interessante dessa passagem é que mostra que essa mulher tranquila, ao ver seu filho morto, está tudo nos seus braços, ela agora bota o filho ali na cama tal, e vai atrás de quem? De quem pode solucionar o problema dela. Vai atrás de quem pode restituir a sua dracma perdida. Vai atrás de quem pode restituir o seu bem perdido. Vai atrás do homem de Deus. O homem de Deus vem, ora, e a criança é ressuscitada. Perdeu a dracma, correu atrás de quem pode, procurou um meio para que a sua dracma fosse restituída, e assim encontrou o homem de Deus e restituiu a sua dracma. No livro também de Lucas, no seu capítulo de número 15, nós aqui vemos, tanto que falamos que elas têm uma conexão, elas têm um propósito, por isso ele escreveu essas 3 passagens no mesmo capítulo, porque não falar também do filho pródigo, né? Tinha direito à herança, tal e tudo, porém não era o momento de receber ali a sua herança, a sua parte da herança, mas ali então recebeu. Foi então, fez aquilo que tinha vontade de fazer, saiu pelo mundo afora, gastou a sua fortuna, saiu do meio dos seus familiares, perdeu ali aquele afeto, perdeu aquela comunhão com o seu pai, com o seu irmão, perdeu ali aquela ligação, né, família. Foi, gastou, fez tudo que tinha, beleza. Mas quando chegou a dado momento na sua vida, em que ele não tinha mais nada, não tinha mais ninguém para cuidar dele, ele lembrou da asneira que ele fez. Ele lembrou do seu comportamento insano. Sair de casa, pedir o seu pai a sua parte da herança para gastar muita fora. Mas ele foi inteligente o suficiente para pensar em sua situação e ver que ele estava longe de casa, fora da presença do seu pai, não desfrutando de tudo aquilo que o seu pai poderia lhe conceder. Então ele parou e pensou: estou errado, já sei o que vou fazer. Vou para casa, vou pedir perdão ao meu pai, vou pedir que ele me ajude, me receba em casa e tal. E nós conhecemos a história. Foi recebido em casa, recebeu um anel, chinelos novos, capa nova, foi feita uma grande festa porque ele retornou para casa. E no livro também de Êxodo nós vemos essa situação da ovelha perdida, né? Que Moisés perdeu, saiu, foi buscar. Surpreendente é que ao buscar essa ovelha, no caminho que ele foi buscar a ovelha, ele agora tem um encontro com o Senhor. Nessas 3 passagens, nesses 3 exemplos, quando nós falamos se perdemos alguma coisa, e nós temos que ter o direito, a responsabilidade, o compromisso de ir buscar, o que não vai acontecer, o que vai acarretar é que, quando nós vamos diligentemente sair para buscar aquilo de valioso, aquilo de precioso nós temos perdido, não estou falando de bens materiais, mas estou falando acerca dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Quando nós saímos para buscar, essas 3 passagens nos mostram muito bem que nós vamos encontrar, nós vamos recebê-las de volta. Por quê? Porque se nós pararmos para ver, lá no seu capítulo número 7 de Mateus, do verso 7 ao verso de número 12, nós vamos ver do versículo 7 e 8, a bondade de Deus. E qual é essa bondade de Deus para aqueles que assim se comportam? Perdeu e querem receber do Senhor. Não estou falando de bens materiais, mas isso também cabe ao Senhor quando nós entramos pela sua palavra que diz para nós não buscarmos as coisas terrenas, mas buscarmos as coisas de cima, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então as coisas terrenas serão acrescentadas em nossas vidas, a entrarmos à vontade, segundo a vontade de Deus sobre as nossas vidas, quando nós entramos pelo caminho da obediência. Mas nós falamos do capítulo de Mateus 7, nós falamos da bondade de Deus. E qual é essa bondade de Deus? Pede e dá-se-vos-á. Busca e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Foi o que aconteceu com essa mulher. Foi
a orientação dada pelo Senhor Jesus Cristo aos fariseus, né, e aos escribas que murmuravam segundo o ensinamento de Jesus. Diz que ele não estava ali, né, para viver daquele modo que eles achavam que estava correto. Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Ele veio para religar o homem com Deus. E ele fez a sua tarefa, ele fez a sua missão. Por isso hoje, nos nossos dias, nós precisamos nos dar a parar para pensar e analisar e ver se aquilo que Deus nos deu, se nós estamos conduzindo, se nós estamos fazendo segundo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado. Se Ele nos deu um dom, um dia nós buscamos um dom, um dia nós falamos que nós queríamos, Jesus, eu quero o dom de variedade de línguas, eu quero o dom de discernimento espiritual, eu quero o dom de interpretação de línguas, eu quero, Senhor, dom de fé, dom de cura, dom de visão, né? Então, quer dizer, Jesus deu. Mas no meio da caminhada espiritual, foi-se perdido esse talento, foi-se perdido esse dom, foi-se perdido essa dracma. Muitos pararam para buscar e eles receberam do Senhor, porque Deus não tira, Deus não toma, apenas para se usar porque está fora, está desligado da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. Mas quando se prostra, se coloca aos pés do Senhor, reconhece a sua vida pecaminosa, a sua vida de delitos, o Senhor se restaura e te dá novamente aquela alegria. Então, por que não falar, né, daqueles que outrora conosco estavam, perderam a alegria de estar na presença de Deus, perderam a alegria, até mesmo a comunhão entre os irmãos, não sente mais o queimar daquele verso que diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Já não tem mais essa alegria. Por quê? Por causa da dracma perdida. Aí eu quero dizer, quero mostrar aqui para os irmãos algumas dracmas. Está vazio aqui, mas os irmãos aqui estão presentes. Algumas dracmas, elas não estão perdidas, essas dracmas, mas elas foram perdidas. Alguns irmãos que aí estão têm problemas, dificuldade de relacionamento, têm problema de comunhão, não aceita sequer o chamado de cada um deles que o Senhor tem chamado. Tem dito aí, não é Deus que usa, não é Deus que faz por intermédio dele, não. Ou seja, Deus voltou para ser uma bênção na sua, na minha, nas nossas vidas, mas tem desprezado o talento, tem desprezado o dom que Deus deu a cada um deles para poder trazer, para poder ensinar e apacentar a igreja do Senhor. Perder comunhão. Porque quando chega lá no dia da Santa Ceia, ceia tem até mesmo dignamente, porque tem problema. Perde a alegria, não quer mais vir à casa do Senhor. Nós temos tantos irmãos aí, né, que foram corrigidos, orientados a não mais se proceder assim, mas infelizmente continuaram, não ouviram a voz de Deus. E aí tem, né, os meus companheiros de ministério e o nosso pastor aqui como, né, você não está falando de Deus, Deus não te usa, Deus não está na sua vida. Pois isso faz nos lembrar dos 72 discípulos que saíram para fazer a grande missão, quando foram comissionados pelo Senhor, que quando voltaram maravilhados, Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam, Jesus. Aí Jesus voltou para corrigir e disse para eles: olha, eu vi quando Satanás caiu como raio. Vocês estão alegres porque os demônios se vos sujeitam em meu nome? Mas alegrai-vos muito mais por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Querem dons espirituais, querem fazer, querem acontecer, mas não se preocupam com essa dracma que tem o seu nome escrito no livro da vida. É isso que nós devemos ter, essa preocupação. Se você hoje está distanciado, se você está vivendo aí uma situação difícil, quando você não consegue, é claro que você não vai conseguir, mas foi cantado, foi louvado hinos na noite desse dia,
O último é uma questão de fé. Você precisa acreditar que o Deus que te levantou uma vez, Ele vai te segurar pelas suas mãos, vai te levantar e vai te trazer novamente você à presença dEle para fazer aquilo que você tem para fazer. A obra de Deus não acabou na sua vida. Você que está dizendo, Deus para mim acabou. Você está querendo imitar, né? Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo, quando diz, combati um bom combate, guardei a carreira e encerrei a fé, Paulo já tinha o seu ministério encerrado. Paulo já estava com seus dias contados para ver o Senhor Jesus Cristo, para poder partir para a glória. Elias, quando rejeitou o seu chamado, quando rejeitou o seu ministério, porque estava passando por uma opressão espiritual, porque Jezabel falou que ia matar ele, aí queria acabar com a vida dele, ele chegou diante do Senhor e falou, ah, Senhor, quem me dera morrer? Ah, então peraí, você quer morrer? Vai lá, unge para mim Eliseu para ficar no seu lugar. A obra de Deus não para. Mas se você perdeu o seu talento, se você perdeu a tua prática, o Deus que restitui está aqui na noite desse dia. Ele veio para restaurar a sua vida. Ele veio para restaurar esse elo quebrado, essa aliança quebrada na sua vida. O Deus que restaura está aqui na noite desse dia. E Ele manda dizer para todos aqueles, põe-te de pé, ou seja, põe-te na posição em que foi chamado. Vai buscar diligentemente, vai buscar com mais cuidado aquilo que Deus te deu e você lançou fora. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tudo aquilo que nós lemos no verso do capítulo 7 de Mateus. Ah, Senhor, eu quero, ore, pede, porque Ele vai te dar. Busca, porque Ele disse que você vai encontrar. Bate, mas bate mesmo, com convicção, com fé, porque a porta do céu vai abrir para você na noite desse dia. Porque o nosso Deus é vivo. É Ele quem diz na tua palavra que ninguém sai da presença dEle de mãos vazias. Mas há os escribas e fariseus que vão dizer, eu saí, eu fiquei à noite no culto, saí e não senti a presença de Deus. Eu saí e não ouvi a voz do Senhor. Você perdeu a oportunidade de adorar a Deus. Por quê? Aquilo que Deus te deu, a sensibilidade à sua voz e ao teu espírito, você perdeu e não está vendo que isso já não mais faz parte da sua vida. Mas o Deus de restauração está aqui nessa noite e vai te trazer novamente a sensibilidade à sua voz, a sensibilidade ao teu espírito. Mas Ele diz para você na noite desse dia, põe-te na posição em que foste chamado. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando grandiosamente a nossa igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja, Pai do Senhor. Dito isto, convido os obreiros para orar pela igreja. Aí estamos mãos para cá e vamos falar com o Senhor. Grande Deus e eterno Pai, Senhor de nossas vidas, agradecemos por estar reunidos nesta noite em tua presença, adorando e bendizendo o teu santo nome. E pedimos na riqueza da sua graça, o Senhor possa usar a cada um dos obreiros que estão com a tarefa sublime neste momento, de orar e ungir a cada um dos seus filhos. Usa os seus canais de bênção
a nossa igreja, mais uma vez, nesta noite, assim, pedimos em nome de Jesus. Amém. Envie para mim. Nós vamos feitos os seus olhos e acredite que o Deus que está neste lugar, Ele tem poder para abençoar a sua vida e resolver todos os seus problemas. Os amigos podem começar a orar. Pai Santo e adorado, traz aquele que conhece cada um dos seus filhos que é cristão, conhece o deitado e o levantado dos seus céus, conhece as conquistas e as derrotas. Nós pedimos nesta noite sobre estender as mãos sobre cada um deles para os abençoar. Ó Pai, nós não sabemos quais são aquilo que os teus filhos buscam de ti nesta noite, mas o Senhor os conhece perfeitamente e neste momento também está sondando os seus pensamentos. Usa de misericórdia, estenda as suas mãos para abençoar a cada um deles. Abençoa aqueles que porventura se encontram enfermos. Nós pedimos que o Senhor vai repreender toda a enfermidade que possa estar sobre a vida dos seus filhos. Dores de cabeça, dores na coluna, dores no rim, no coração, nos ossos, nos dedos, dores de dente, todo mal onde quer que esteja, nós te repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, ainda lhe pedimos por aqueles que nesta noite a questão de busca de ti, uma libertação. Intercedemos por ele, Deus, aqueles também que estão nos ouvindo, nos assistindo na live, que o Senhor possa enviar os seus anjos de encontro a eles. Aqueles que aqui estão, Senhor, tu és o libertador de Israel, vem sabendo disso, tu és o leão da tribo de Judá, tu tem poder e autoridade para cortar laços e quebrar correntes. Venha deixar livre nesta noite aqueles que estão presos, Senhor, em drogas vistas, em drogas ilícitas, em maus hábitos, Senhor, a fé cristã. Nós pedimos a libertação para cada um deles nesta noite, no santo e glorioso nome de Jesus Cristo. Pois bem sabemos que não há outra novidade entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Também pedimos ao Senhor para aqueles que estão desempregados e que buscam de sua porta de trabalho para viverem plantear o pão de cada dia. Que o Senhor venha abrir uma porta lícita para os seus filhos trabalharem, Senhor, e assim aquilo que serve para a sua sobrevivência. Nós apresentamos a cada um deles esta noite, pois tu és o Deus glorioso que tem aberto a porta, aonde não há porta, o Deus que tem aberto caminho, aonde não há caminho. Conceda, portanto, a vitória a cada um dos seus filhos na noite deste dia. E pedimos ainda, ó Deus, que venha abençoar o grupo de louvor da nossa igreja, Senhor, a cada um dos teus servos que pela dedicação tem prestado serviço de qualidade a ti. E pedimos também, ó Deus, pela vida da tua serva, como os teus louvor nesta noite, abençoa a vida ministerial dela, Senhor, de todos os cantores da nossa igreja, da mesma sorte que apresentamos teu servo, que nos trouxe a tua palavra, Senhor, continua abençoando, Senhor, a vida ministerial do teu servo e de todos os coletores da nossa igreja. Santo nosso, tuas mãos ainda, Senhor, o centro da nossa igreja, e peço que o Senhor venha usar a cada um dos seus servos, Senhor, dentro daquilo que seja bem capacitado, para que possa produzir para o teu reino, para que possa ganhar vidas para o teu reino. Usa este grupo, Senhor, segundo a riqueza da tua graça. Apaga a fúria do adversário, Senhor, e deixa os grupos livres para trabalhar e produzir para o teu reino. E apresento também os professores da escola bíblica dominical, continua ajudando, Senhor, orientando a cada um deles, os professores da classe fundamento, nos adolescentes, nas crianças, continua dando facilidade aos teus servos de entender as lições para trazer
irmãos continuam nos abençoando no exercício das nossas funções, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e possamos produzir, segundo o Senhor, a responsabilidade que o Senhor tem posto sobre cada um de nós. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, tome posse da tua vitória nessa noite, receba o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abençoar o os obreiros do microfone foi abençoado. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a cada dos teus obreiros, Senhor, que não tem medido esforço para lhe seguir. Ó Deus, nós não podemos desejar as mesmas para aqueles que estão fazendo corpo por ordem e por obra. Nós estamos engajados a uma grande batalha espiritual, das quais é necessário que nós estejamos com a espada do Espírito desembainhado e trabalhando para a honra e glória do teu santo nome. Portanto, eu quero lhe apresentar esses trabalhadores fiéis e pedir que o Senhor venha honrar o ministério de cada um dos seus servos, que o Senhor continue abençoando a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira, Senhor, os projetos de cada um deles, abençoe em tuas mãos e dê-lhes a vitória para a glória do teu nome. O Senhor conhece a cada um dos teus servos e sabe muito bem daquilo que eles estão necessitando. Dê-lhes a vitória nesta noite. Amado Senhor do Senhor, tomemos posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Receba também a tua vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã, sexta-feira, é jejum para toda a igreja. Oração no círculo de oração das 15 às 18 horas. Todos os irmãos que estiverem disponíveis devem comparecer aqui para auxiliar o círculo de oração nesse trabalho. Vigília às 22 horas. A vigília está sendo uma bênção. Os irmãos deveriam participar. Cada vigília, o Senhor apenas um milagre diferente. E graças a Deus tem tido uma boa colaboração dos irmãos. Mas ainda tem irmãos que ficam em casa, como poderiam passar algumas horas na madrugada adorando ao Senhor. Eu quero agradecer a presença dos visitantes, tá? Se sempre quiser vir, as portas da igreja estão abertas para que vocês possam estar aqui cultuando conosco, tá bom? Vamos orar pelo aniversariante, né? Moisés. Sábado nós não temos nada. Domingo, 8 horas da escola bíblica dominical. 19 horas, culto público. Amém? Vamos orar? Pelo aniversariante e para despedir a igreja na parte do Senhor, na voz do pastor Gesiel. Pai do Senhor Jesus a todos, oramos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, agradecemos a Ti por essa noite, por essa rica oportunidade de adorarmos a Ti, ó Deus, de glorificarmos o Teu santo nome, de recebermos, ó Pai, as orientações do céu para as nossas vidas, através da ministração da Tua palavra, dos louvores que falam poderosamente os nossos corações. Nessa noite nós te agradecemos, ó Deus, pois temos a convicção
já estamos voltando para o nosso lar com a posse da nossa vitória, e nós iremos testemunhar das tuas maravilhas, das tuas bênçãos sobre o nosso povo. Pedimos que nos conceda uma noite agradável, abençoada diante de ti, e que conceda a cada um dos teus servos também o resto de semana abençoado diante do Senhor. É o que nós oramos a ti nesta noite, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do